Olá pessoal, sou o professor César, vou estar com vocês com o ensino de Sociologia. Estamos na 17ª aula, né? Estamos com conteúdo da primeira série do ensino médio e vamos estar trabalhando com vocês a temática que vai falar sobre alienação no consumo. É um problema falar sobre alienação no consumo, porque se a gente voltar e fazer uma contextualização, a gente vai ver que a sociedade moderna, na passagem do feudalismo para a modernidade, houve uma mudança drástica no tipo de comportamento dessa sociedade, né? Essa sociedade passou a ser sedentária e viver em cidades, né? Houve um grande êxodo rural e as pessoas vieram morar nas cidades. E aí, com a cidade, para que a sociedade ela trabalhasse de forma harmônica, foi criado o dinheiro. E na criação do dinheiro, essa proposta da economia para que pudesse haver a negociação, o intercâmbio comercial, porque o homem primitivo que estava lá no feudalismo, ele usava o escambo. Agora, na sociedade, precisava do dinheiro para consolidar, né, os seus negócios. E aí, é claro que os donos do meio de produção, que eram os donos das fábricas, os donos das terras, eles se baseavam muito no dinheiro. Era uma espécie de poder que eles criaram para se opor à monarquia. E Karl Marx foi o grande crítico, porque ele estudou as visões de Augusto Comte, de Émile Durkheim, ele analisou as propostas de Max Weber, né, foi ler Hegel, e aí ele teve essa ideia. Foi na leitura de Hegel, que era um filósofo alemão, ele criou essa ideia de alienação, ou seja, o ser está alheio à convivência social que ele está inserido. E estar alheio, na concepção marxista, é dizer que a pessoa não tem noção que está sendo escravizado psicologicamente e não faz nada, aceita aquela condição. E aí Marx ele criou 4 grandes suportes dentro da sua teoria, que foi a teoria do trabalho, a teoria da ideologia, da ideia, a ideia da alienação e a ideia do fetiche. E dentro dessa ideia de alienação, ele vai dizer que o ser humano ele está sujeito a 2 coisas, ou ele é produtor ou ele é consumidor. Quem produz, ele precisa de 4 alternativas para chegar no consumidor. Ou seja, quem produz sabe que quem produz vai ter um distribuidor, vai ter um comerciante e vai ter um produto final, que é o consumidor. Esse pensamento ele durou mais ou menos aí até 1929, quando a sociedade entrou em crise. E quando essa sociedade entrou em crise por conta do consumo excessivo, os Estados Unidos pensaram numa forma de deixar as pessoas felizes. As pessoas estavam felizes se de repente elas passassem a ter ideia de que estava consumindo, comprando produtos e estavam felizes. E aí, a grande sacada nisso tudo é entender que a alienação, ela faz com que você, às vezes, seja um escravo inconsciente. Tá? A nossa abordagem está aí, a alienação do consumo, passa pelo direito positivo, a meritocracia, certo? A alienação do consumo passa pelo esse termo psicológico, né? Ou seja, o ser humano é atraído psicologicamente pelos produtos e não tem noção de que ele está sendo alienado a isso. Ele passa também pela a ideia, né, de obsolescência planejada e a obsolescência perceptível, né? Isso é uma ideia contemporânea, ou seja, os produtos eles são obsoletos, quanto mais rápido eles perder a durabilidade, a vitalidade, mais você vai consumir outro. Tá? É a nossa conclusão e a nossa citação. Eu não vou me aprofundar muito, mas a gente vai passando aqui, vai mostrando para você. Nosso primeiro slide temos aí uma ideia, né, na introdução. A sociedade de consumo
é um termo bastante utilizado para representar os avanços de produção do sistema capitalista, que se intensifica ao longo do século XX, notadamente nos Estados Unidos, e que posteriormente espalhou-se e ainda vem se espalhando pelo mundo. Nesse sentido, o desenvolvimento econômico-social é pautado pelo aumento do consumo, ou seja, a sociedade hoje que está aí, ela é pautada justamente no consumo. Então, aquele cidadão que produz, ele sabe que na ponta final dessa lança existe um consumidor, e ele é um consumidor alienado. Ou seja, quem produz não vai perguntar para o consumidor se ele gosta do produto. Ele diz assim, eu vou criar um produto e se agradar, a gente vende muito. E se a gente vende muito, a gente vai ter lucro. Então a gente tem lucro em cima do sujeito que consome o nosso produto e ele não tem consciência que ele está trocando a vida dele por um produto que muitas vezes não serve. Ou seja, ele compra só porque alguém comprou, ele compra porque é bonito, ele compra porque quer ostentar, ele compra porque ele quer aparecer. E aí, Marx chega a contar e a falar que tem gente muitas vezes que compra uma determinada roupa e às vezes está passando fome e vai se ostentar na sociedade essa imagem. E aí a gente tira essa ideia quando a gente, por exemplo, anda no supermercado, a gente vê às vezes as pessoas compram um carro de ponta, né? E aí ele coloca o chaveiro demonstrando que, de certa forma, ele tem um poder, né? Ou seja, eu compro com esse meu dinheiro e, de certa forma, ele está mostrando para a sociedade que ele é um doente, né? Porque para Marx ele cria esse conceito de capitalismo, ele associa a ismo como se fosse raquitismo. Então, essa palavra capitalismo, no conceito de Marx, é como se fosse um doente é sujeito a esse ismo. Tudo que é ismo na sociologia está associado à doença. Então, nesse sentido, o desenvolvimento econômico e social é pautado pelo aumento do consumo, que resulta em lucro ao comércio e às grandes empresas, gerando mais emprego, aumento de renda e o que acarreta mais um consumo. Uma das grandes críticas do sistema capitalista é a emergência desses modelos. Ou seja, quem trabalha nesse sistema que o Marx diz que o trabalhador ele trabalha, ele vai para casa. E aí ele está lá ouvindo o rádio. O que o rádio vai colocar na cabeça dele? Que ele precisa comprar mais, que a mulher dele está feia, que precisa fazer o cabelo, que ele precisa ter uma casa ideal, que ele precisa ter um carro ideal, que os filhos deles precisam ter todos os elementos disponíveis que a sociedade está ofertando para que ele seja feliz. E ele nunca consegue atingir a felicidade porque ele nunca consegue ter todas as coisas. Imagina eu, como professor, se eu me sentisse infeliz que eu não tenho os direitos e nem o dinheiro, por exemplo, de um jogador de futebol, né? Que é um consumidor. Então, uma das grandes sacadas de tudo isso são as raízes, né? Estão vinculadas ao processo da Revolução Industrial, mas foi a emergência do jeito, né, como é abordado, como é trabalhado, e essa sequência. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui. Não. A gente temos aí o capitalismo para Marx é uma doença, né? Como eu falei, as críticas sobre ele estão pautadas justamente nos objetos que muitas vezes a gente consome. Né, essa ideia de fetiche, quando você entra no supermercado ou você entra no shopping, eles estão estruturados para que o consumidor olhe para o produto e seja atraído e esse produto venda. Então é como se fosse um feitiço, vem enfeitiçar ele, é necessário, é bom, é gostoso, é viável, né? Todo mundo está usando, compra também, então você às vezes vai se endividando, vai se alienando, tá bom? Então, dentro desses moldes, existe também a questão da obsolescência programada, ou seja, os objetos que são ofertados hoje no mundo do consumo, eles não têm durabilidade. Ou seja, você compra um celular, muitas vezes ele fica viciado, e você vai procurar uma peça, não tem, oferta outro celular, e assim você vai virando um ciclo vicioso, todos os anos você tem um celular, todos os anos você vai trocando, e às vezes vai chegando no nível que você troca de celular por semana, né? E aí você tem que se questionar para onde que está indo esse produto final, vira lixo em menos de um ano, tudo bem? E a obsolescência perceptiva
ela é um produto que você observa, você vê, você pensa que tem necessidade dele e às vezes você não tem, tá bom? Então, a nossa conclusão com isso, além da adoção das políticas sociais de controle ao consumo exagerado, é preciso encontrar meios econômicos alternativos ao desenvolvimento pautado no consumo. Não obstante, faz-se necessário também a promoção de políticas de reciclagem, além de reutilização ou reaproveitamento dos produtos não mais utilizados, contendo assim a geração de lixo e a demanda desenfreada por matéria-prima, ou seja, aquele consumismo que às vezes, você poderia evitar, Então, vamos lá, nós vamos para o nosso exercitando. No nosso exercitando tem uma questão aí do Enem, de 2011, e ele vai falar sobre consumo. Como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são, hoje em dia, indispensável em todos os setores econômicos. Através delas, um maior número de produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e serviços se acelera, longe de atender à vida útil dos equipamentos e suas capacidades de reparação. O ciclo de vida desses produtos diminui, resultando em uma maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos. A postura consumista da nossa sociedade indica a crescente produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, o que está associado aos modos incorretos de deposição. Então, temos aí a alternativa A, provoca a contaminação do solo do lençol freático. Sim, ela sim contamina, sim, mas não é a nossa questão. Produz efeitos perversos nos ecossistemas? Sim. No caso, o uso acelerado desses produtos, sim, provoca sim. Na alternativa C, multiplica o número de lixo a céu aberto? Sim, também. Mas se você ler o restante da questão, você vai perceber que talvez não seja essa. Mas vamos lá. Estimula o empreendedorismo social? Não, acho que não. Possibilita a implicação de qualidade de rejeitos, que podem ser destinados a associações e cooperativas. Nem sempre os rejeitos hoje são jogados aí a céu aberto, os lixos domésticos jogados nos córregos e vira esgoto. Então a nossa alternativa certa é a A, provoca contaminação do solo, dos lençóis freáticos, ocasionando assim graves problemas socioambientais que aderão com a continuidade da cultura do consumo desenfreado. Tá bom, gente? O professor César vai ficar por aqui, espero que você acesse a plataforma eduque.ce.acre ou webaulas EAD CE lá no YouTube. Um grande abraço!